Fala galera, Canola Besta, esse aqui é só um vídeo pra vocês, que hoje é terça-feira, né? Ontem foi o sorteio da Sul-Americana, os grupos do Cruzeiro foram... O grupo do Cruzeiro foi definido, os grupos dos brasileiros já estão definidos. Os confrontos, ontem aqui batemos um papo um pouco mais rápido, né? Falando o que achamos desse sorteio. Para mim foi um sorteio bom, o grupo do Cruzeiro é bom, nas pretensões que nós pretendemos, porra, no Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Hoje nós vamos fazer uma live, né, sobre essas equipes. Nós vamos começar a fazer um trabalho sobre essas equipes. Universidade Católica, lá do Equador, o União La Calera e o Aliança Lima Petroleiro. Nós vamos falar sobre esses times, quais as importâncias deles nos seus campeonatos, nos seus devidos, como está sendo o ano deles, o elenco que eles têm, né? E a dificuldade que o Cruzeiro terá de enfrentá-los em algum momento, né? Gostei dessa imagem aqui, ó. Então tá lá, o primeiro jogo todo mundo tá sabendo, né? A Universidade Católica vai pegar o Cruzeiro fora, o Cruzeiro joga fora, o primeiro jogo. É aqui que nós falamos, né? No primeiro turno, o Cruzeiro vai fazer 2 jogos fora e encerra fazendo um jogo com a Universidade Católica no Mineirão, né? O último jogo da fase de grupo. Então dá para o Cruzeiro buscar uma melhor campanha nesse grupo, né? Tem que jogar sério, não pode dar mole para eles. E nós temos aqui, ó, o Aliança da Colômbia vai enfrentar nós aqui, ou seja, o Cruzeiro volta para Belo Horizonte depois que estiver em Quito, de Quito ele volta para Belo Horizonte pegar o Aliança da Colômbia. Lembrando que esse primeiro jogo contra a Universidade Católica, ele é um jogo que intercede o clássico, ou seja, ele é antes do clássico final. Na semana do dia 3, ou vai ser no dia 3 ou vai ser no dia 4, quinta, quarta ou sexta. Se for na quarta, não interfere muito, assim, dá um trabalho, dá uma situação complicada, porque o Cruzeiro teria que viajar para Quito, enfrentar uma altitude e voltar para enfrentar o clássico no Mineirão. Ou seja, o time ia cansar bastante. Lembrando que o Cruzeiro teria que jogar esses 2 jogos com o time titular. Então é desgastante se você pensar numa viagem, tudo mais, trabalho e tudo mais. Seria assim, talvez mais interessante, né, o Campeonato Mineiro nesse período, nessa semana, ser marcado a final aí para uma quarta-feira, né? Eu penso assim, né? Uma quarta-feira, num momento em que dá para as equipes disputarem, porque eu acho também as frangaiadas também vai na semana 3 aí, deve disputar a Libertadores aí, e também talvez deve viajar também para algum canto. Hã? Pode ir. A mulher ligando o indicador, gente. Fazer faz parte, né? Tá fazendo uma vitamina de abacate. Então tomou vitamina de abacate aí na vida, passa a tomar que vale a pena. É gordurosinho, principalmente manteiga. É bom. Mas vem falando aqui, ó. O Cruzeiro vai pegar a Universidade Católica. Nós vamos fazer hoje uma análise na live, né, da Universidade Católica do Equador. Para mim, eu acho que dos outros 3 ali que o Cruzeiro vai enfrentar, talvez seja um adversário mais equilibrado no seu campeonato hoje. Ele já começou há pouco tempo, né? Mas ele tá com 7 pontos, não perdeu ainda, teve 2 vitórias e um empate. Mas é início de campeonato, é um trabalho que eles têm feito lá, ou seja, uma equipe equilibrada. Não sei te falar qual o poder que tem esse campeonato do Equador, qual que é a dificuldade dele em vista dos demais, que também não é difícil de colocar. Por exemplo, já a União La Calera, por exemplo, começou também agora, teve 4 jogos, um empate, uma vitória e 2 derrotas, tá com 4 pontos, tá nas últimas colocações do seu campeonato. E o Aliança Lima, o Aliança Petroleiro ali, ó, pra mim é o mais fraco dessa equipe, porque é o que já disputou mais jogos, disputou ao todo 12 jogos com 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, ou seja, é uma equipe que vai brigar mais
na tabela de baixo do seu campeonato, né? E aí você imagina, o campeonato da Colômbia, você brigar na tabela de baixo, meu amigo, você pensa que seu campeonato é meio desfavorecido, né? Já é um campeonato mais fraco, assim, não mais fraco, assim, o nível de exigência lá é mais fraco do que o do brasileiro, por exemplo, né? O argentino e tudo mais. Então eu colocaria o Aliança Lima como um dos times mais... Aliança Lima não, Aliança Petroleiro, né? Vou colocar aqui, ó, o Petroleiro. Como um dos mais fracos dessa chave do Cruzeiro. Não descartando também o União La Calera, que também pode estar nessa ideia de times sem muito investimento, buscando mais sobreviver no seu campeonato do que disputar uma Sul-Americana, eu vejo assim também. E eu acho que o mais assim complicado para o Cruzeiro é o Católica. É o Católica, é um time que no campeonato dele se impõe, é o terceiro colocado, né, com 7 pontos. E tá começando agora também, ou seja, os jogadores estão mais frescos, mais frescos. Mas nós vamos fazer essa análise assim. Eu conto com vocês para vocês estar aparecendo aí na live aí com a gente, vamos bater aquele papo, né? Falar bastante. E outra, né? Vamos falar aqui do elenco do Cruzeiro, igual falamos, em comparação ao elenco do Universidade Católica, que tem muitos jogadores, né? Uma base aí de muitos jogadores ali. E vamos comparar quem é quem, o momento de cada um, quem o Cruzeiro tem que marcar durante esse campeonato, durante essa Copa Sul-Americana, quem que tá aí que tá de olho. E olhar os jogos que o Cruzeiro tem de importância mesmo, ou seja, galgar cada ponto ali. Opa, Cruzeiro, se o outro tem que jogar com o time titular nesse jogo aqui, no Brasileiro, e aqui você vai ter que poupar. Porque é assim que vai ocorrer esse ano do Cruzeiro, né? Saber jogar os dois campeonatos com um time sem defasá-lo demais. Essa é a missão do Cruzeiro. Difícil, gente, difícil. Porque embora, por exemplo, a Universidade Católica, o seu campeonato não seja muito exigente, talvez o time dele já seja bom o suficiente para jogar tranquilamente. Aí ele vai jogar, pode jogar a Sul-Americana com o time principal e o campeonato dele tranquilo. Já o Cruzeiro, por ter um elenco assim, pro Campeonato Brasileiro, de fato, não muito bom, um elenco mediano, né? Terá que fazer decisões, ou joga com o time titular a Sul-Americana ou joga com o time reserva, para poder avançar e ter seus objetivos cumpridos na meta desse ano. Não esperem, gente, título do Cruzeiro esse ano, não esperem. Pode acontecer, mas não fique na expectativa de achar que o Cruzeiro irá comemorar título esse ano. A gente torce, sempre vai torcer para o Cruzeiro ganhar títulos. Mas não esperem, para nós não colocar pressão, porque e escolher os caminhos, os jogadores e a diretoria se sentir impressionado e achar que uma coisa que não vai acontecer é escutar o torcedor nessa situação. Para nós não ficar decepcionado com a atuação do Cruzeiro, seja na Sul-Americana ou no Brasileiro, né? Não esperem títulos. O Cruzeiro irá disputar e irá disputar seriamente. Só que o elenco do Cruzeiro, igual eu falei, não serve para duas competições, como Brasileiro e Sul-Americano. O Cruzeiro precisa montar elenco, e aí se vier na segunda janela o Cruzeiro armar o elenco para seguir mais forte na Sul-Americana e no Brasileiro, aí beleza. Mas neste momento, gente, não espere o Cruzeiro brigar 100% nessa Sul-Americana, não. Eu vejo ali muito trabalho a ser feito e a gente observar o comportamento do Cruzeiro no campeonato internacional. É isso que eu quero observar. Como que vai trabalhar o seu Nicolas Camon com as peças que tem. Qual a evolução que ele dará às peças do Cruzeiro. Então, vamos pezinho no chão, apoiando o Cruzeiro, comemorando, criticando da maneira certa. Não por títulos, mas por atuações boas na competição, né? O Cruzeiro tem elenco para pelo menos passar dessa primeira fase. Isso ele tem. A segunda fase em diante, que é das oitavas em diante, eu espero que o Cruzeiro termine em primeiro, que vai mostrar o que o Cruzeiro
pode ou não pode, porque na segunda fase é mais difícil, galera. Então, acompanhe o canal hoje da Besta, começa às 8 horas, né? Estarei lá esperando vocês e nós vamos falar hoje do Universidade Católica do Equador. Não é o do Chile, é do Equador. E vamos lá que Cruzeiro sempre, né? O grupo do Cruzeiro tá aí, tá formado. E o primeiro jogo é lá em Quito. Vamos lá, galera. Conto com vocês. Grande abraço. Canal La Besta. Se inscreva e deixa seu like. Tchau, tchau.